Voltei para falar sobre redes locais. Continuação da aula número 1 sobre redes, sobre noções de redes, certo? As redes locais estão na nossa vida também, né? Assim como a internet. A internet está na nossa vida, a rede mundial, mas a rede local também. Então, veja só, aqui tem um desenho, uma foto, uma imagem, uma rede local. Tem uns computadorzinhos ali, tem um notebook, tem não sei o que, tem uma impressora, não sei se dá pra ver, e tem umas máquinas bitela ali, um gigantona, servidoras. O que é tudo isso? É uma rede local. Então, depois da rede mundial, a que temos mais acesso são as redes locais. Essas redes se encontram nas empresas, nas universidades, nas escolas, nos shoppings e até na casa de algumas pessoas. Colocou 2 computadores ali, se comunicou entre eles, é uma rede. 3, 4, 5, né? E assim por diante. Essas redes também podem ser cabeadas, pode ser wireless ou mistas. Então, de fora do mundo, de fora da sua casa, do mundo da sua casa, né, tem uma rede mundial, né? Que você sai na rua, você conecta com ela pelo celular, no caso, pela parte móvel da rede, que se comunica por radiodifusão nas antenas de celulares. Essa é a rede 4G, 3G, rede móvel, certo? Não usa cabo. Aliás, ela usa cabo, mas o cabo vai até o local onde está a antena. Tá, essa é uma coisa. Agora tem outros meios que no poste da sua casa, no poste da frente da sua casa, tem umas caixinhas ali que está passando a internet. Pode ser da NET, pode ser da Vivo, pode ser da sei lá o que, desktop, sei lá o que, tem trocentos tipo aí de provedores, mas basicamente vem tudo de um lugar só, né? Dos backbones da internet e dos sistemas que o Brasil disponibiliza, né, para as pessoas distribuir internet, seja por fibra ótica, seja por cabo coaxial, como é o caso da NET, por exemplo, seja por satélite também. Tem algumas internets via satélite, onde você mora longe, sim, etc e tal. Mas não vamos voltar na internet, né? A internet já é um assunto que a gente já foi. Eu estou falando dali para frente, quando o cabo chega dentro da sua casa. E daí para frente, o que acontece? Bom, ele entra um cabo na sua casa e ele entra num equipamento. Desse equipamento ele distribui para o seu computador, para o seu celular e assim por diante. Então, mas numa empresa tem mais computadores, então tem mais equipamento. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Então, ó, essas redes também podem ser cabeadas wireless ou mistas, e vamos começar por equipamentos físicos que compõem a rede. Então, uma rede, a parte física da rede, né? Como você está vendo aí o desenho, ela tem ela é como se fosse uma miniatura da rede mundial, mas alguns equipamentos você consegue ver porque são equipamentos domésticos ou usados em empresas, né? Ficam talvez instalados em algum lugar no mesmo prédio onde nós estamos. Se for, por exemplo, a sua casa, tem em algum lugar lá um roteador e um modem e um roteador no mínimo tem na sua casa. Se for na empresa, aí tem mais coisas. Tem um switch, tem roteadores, tem firewall, tem servidores e assim por diante. Então, começando aqui, ó, servidores. Então, estou falando lá na empresa. Você não vai ter um servidor na sua casa, embora a sua máquina possa ser um servidor. O que é um servidor? São máquinas potentonas que guardam dados, dão permissão aos usuários de estações de trabalho, garantem segurança, fornecem conteúdo, etc. Essas máquinas potentonas, que custa caro, que as empresas grandes têm que comprar e tem que ter uma salinha bem geladinha, porque ele esquenta pra caramba, eles são responsáveis por manter a ordem na rede, se tiver muito computador. Senão qualquer um vira uma zona, vira uma zorra. Qualquer um pode entrar no computador, não tem código de acesso, qualquer um pode roubar segredos da empresa, qualquer um pode fundir tudo lá, né? Sei lá, destruir tudo, queimar, enfim, tem que ter segurança física e lógica. Então essas máquinas, elas fornecem dados, elas dão acesso ou não aos usuários, elas garantem segurança, elas fornecem conteúdo. Então às vezes tem coisa que está só lá no servidor, ela tem banco de dados lá, pode ser que tenha um servidor de arquivos, tem os arquivos que ficam, toda vez que eu tiro uma cópia do sei do que,
né, em PDF, eu guardo no servidor, eu guardo uma pasta que fica no servidor, não fica na minha máquina aqui. Se essa máquina queimar, morreu tudo. O servidor tem backup, essas coisas todas. Então esse é um equipamento importante de uma rede, especialmente lá, né, da empresa. Toda a rede flui a partir dele. Você está vendo esse desenho aí, ó. Tem um servidor ali no centro, as máquinas potentonas, e tudo flui a partir dele. Depois vem os roteadores, né? Os roteadores, que é isso? Talvez você pense só no roteador que tem lá na sua casa, né? Mas não é exatamente isso, tá? Também é um roteador. Os roteadores são equipamentos responsáveis por distribuir a rede em sub-redes. Esses equipamentos podem ser bastante inteligentes e permitir até mesmo programação. Pode atuar como firewall em uma rede. É quase um computadorzinho que distribui, comuta. Só que não é todos os roteadores que são assim. Tem os roteadores mais simples, que é esses que a gente tem em casa, né? Ah, comprei um roteador, queimou meu roteador, um relâmpago queimou meu roteador. Você não vai comprar um roteador daqueles profissionais ali que fazem tudo isso. Você vai comprar um roteadorzinho simples, que tem ali um sistema para distribuir internet por cabo e por wireless, né? Senão não adianta nada, né? Não tem wireless, hoje em dia na sua casa vai ficar complicado, não, você não usa celular na rede local, só celular via na rede móvel, certo? Então esse é o objetivo do roteador. Mas pense em que tem roteadores robustos, esses que estão nas empresas, né? Então, assim, quando a internet chega, eu não estou falando só da rede mundial, estou falando da rede geral. Quando a internet chega de fora, ela entra por um modem. Esse modem ele pode estar conectado a um roteador que distribui a internet para todas as máquinas. Mas não é só isso. Esse roteador também vai distribuir outras paradas do servidor para as máquinas. Entendeu? Então, do servidor para as máquinas, o roteador também faz o papel de distribuir. Mas não diretamente para as máquinas. Às vezes eles distribuem em outras mini redes. Então, imagine, por exemplo, a escola. A sua escola, a nossa escola, lá tem 5 laboratórios, por exemplo. Cada laboratório tem 20 computadores, por exemplo. Então, ali dentro tem uma rede, tem uma sub-rede. Tem 5 sub-redes ou mais. O roteador, ele joga a internet para a sub-rede. Depois da sub-rede, ele se esparrama de outra forma. Tá bom? Então, ele tem que ser inteligente, porque ele tem que mandar mais internet para onde precisa mais, menos internet para onde precisa menos, e assim por diante. Então esse é um equipamento de rede, parecido com esses que você está vendo aí, que você vai encontrar. Outro equipamento de rede fácil de encontrar é o switch, que é um pouquinho mais simples que o roteador. O trabalho deles é parecido, mas é mais simples, porque ele mais que distribui mesmo para as máquinas mesmo. Então ele não tem tanta inteligência na parte de distribuição, tem um pouco sim, mas o objetivo dele chega um cabo nele e ele divide em 20. Então tem uma sala com 20 computadores, chega um cabo nele e ele esparrama para os 20 computadores. Tá? Muito fácil de encontrar. Normalmente você vai encontrar esses equipamentos em salas com um monte de computador, escritórios, salas de aula, né, laboratórios. E você vai encontrar em algum lugar nessa sala um negócio que parece um micro-ondas. E lá dentro está tapado com chave, tudo certinho, porque senão alguém vai lá um vândalo vai lá e mexe, mas ali dentro tem um switch. É ali que está a distribuição, fica umas luzinhas acendendo para indicar qual deles está recebendo ou enviando dados e assim por diante. Repare nisso, procure o micro-ondas de uma sala cheia de computadores. Se tiver uma sala cheia de computadores, vai ter um micro-ondas, entre aspas, em algum lugar. Continuando, o que mais? Redes locais, estrutura física, o modem. Então o modem é a porta de entrada da rede mundial, a internet. A internet chega de algum lugar, da rua, em algum formato, fibra ótica, cabo coaxial, sinal de rádio, satélite, sei lá. Chega ali, ele é convertido para o formato da rede local, que pode ser cabos ou, tipo aqueles cabos azuis de rede, vermelho também, ou wireless. Então, você está vendo aqui alguns modems, né? Tem aquele branquinho ali que você está vendo, ele é um modem de fibra ótica. Então da rua chega fibra ótica nele. Esse do lado esquerdo
é um modem de coaxial, tipo da NET. Então chega um cabão grosso, branco nele. Depois ele transforma no cabo azul e wireless. E o outro modem talvez seja um modem de que a internet pode chegar até, não dá para saber, mas ela pode chegar até mesmo por cabo de telefone, né, pela rede de telefone, embora essas redes já estão ficando em desuso. A Vivo usava, as internets mais lentas, substituindo tudo por fibra ótica, e a internet via cabo coaxial ainda também tem uma certa velocidade, mas pode também no futuro ser substituída. Enfim, mas também tem aqueles modems que recebem sinal do satélite, ou que recebem sinal da rede móvel, que é os mais fraquinhos, né? Algumas redinhas aí de rede móvel, e assim por diante. Então isso é um modem. Não confunda modem com o roteador. O que acontece é que muitos modems também fazem o papel de roteador. Então é comum hoje você ter um modem roteador no mesmo aparelho. O aparelho ele é modem porque ele recebe e converte, e já é roteador porque ele já tem 4, 5 saídas atrás, já distribui. Então ele é um modem e roteador ao mesmo tempo. Aí tem os adaptadores de rede. O que seriam os adaptadores de rede? É um equipamento que ninguém vê e ninguém compra. Por quê? Porque ele já vem dentro do seu computador, né? Mas sem ele não tem rede. Os adaptadores de rede são embutidos no computador, no PC, no notebook, no celular. Já vem lá dentro, né? Para celular só vem adaptador de rede wireless. Para tablet também. Para notebook vem dois tipos. Vem o adaptador de rede para cabo, chamado Ethernet, e vem também o adaptador wireless, que você não vê porque ele é uma anteninha, mas uma anteninha que não tem antena, né? No notebook não sai uma antena assim. Então são os adaptadores, né? Ele serve para adaptar, né, o sinal que vem por meio de cabo ou wireless para o formato de bits necessário para o computador. Tem também, como você está vendo aí, alguns que é USB, ó. Você compra, até tem um aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Eu comprei aqui, usei uma época, porque meu adaptador de rede deu pau, mas ele é fraco. Olha lá, esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o USB, e desse lado aqui ele é o que? RJ45, que é o formato do conector que vem do cabo de rede. Então ele é um adaptador de rede, muito simples, vagabundo, mas é simples. Alguns são mais sofisticados, certo? Esse cara é o cara que fica no seu computador para você ter rede, para você ter internet e rede, tá? Não confunda internet e rede, são redes, né? Mas as duas coisas. Ai. Bom, e aí entra os cabos e conectores, né? Para as redes cabeadas, que nós chamamos de Ethernet. Esse é um padrão. Eles usam esses cabos, pode ser azuis, vermelhos, né? O famoso cabo de rede. E os conectores RJ45, que é esse conectorzinho que você está vendo aí, de plastiquinho, né? E aí você pluga ele dos dois lados. Tem uma jogadinha para montar esse cabo, né? Tem um alicate certinho para você montar, para quem climpar, chama, né? Aquele cabo amarelo que você está vendo ali é um cabo de fibra ótica, uns conectores bem diferentes. E você está vendo também um cabo coaxial, somente a ponta dele, sem o conector. Tá bom? Então esses são os cabos normalmente usados para as redes que são cabeadas. Porque cadê o cabo da rede wireless? Né? Exatamente isso, não tem Wi-Fi, né? Não tem cabo. Bom, aí eu chego então na parte que eu finalizei os principais elementos e equipamentos das redes locais na estrutura física. Mas tem a estrutura lógica. Então não é só a estrutura física. Tem algumas coisas a mais aí. Além de toda a parafernália física, as redes possuem a parte lógica, né? Bom, isso inclui os softwares de controle de rede que os sistemas operacionais possuem e as configurações dos equipamentos. Então, às vezes, minha internet não está funcionando. Aí vem um cara lá e mexe e a internet funciona. O que ele fez? Ele configurou os equipamentos, configurou o adaptador, configurou o sistema operacional, fez ele enxergar isso aqui. O sistema operacional tem softwares para controle disso daí. E também tem o driver do próprio adaptador de rede. Então, essas configurações fazem parte da rede. Além disso, tem a configuração de protocolo IP.
Cada computador, por exemplo, com uma rede com 10 computadores, cada computador tem um número IP diferente. Isso aí é como o RG do computador dentro da rede. Então ele é identificado dentro da rede por esse número chamado IP, Internet Protocol, né? Então ele tem um endereço individual, que eu posso depois colocar um apelido nele para encontrar aqui e vou comunicando com a rede, né? Além disso, olha lá, a rede pode ser configurada e controlada por diversos softwares. Eles definirão se essa rede será pública ou privada, será uma intranet, se será distribuída, quem que vai receber, tudo tem um software e tem controle para isso. Tem que ser profissional da área para configurar certinho. Mas não precisa ser muito craque não para configurar o básico, tá? O sistema operacional vai ajudando você. Tem também uma outra coisa chamada endereço MAC, né? O endereço MAC é um termo conhecido e diz respeito a um código que cada equipamento de rede tem. Cada equipamento de rede tem um número também. É chamado endereço físico. Esses números também podem ser usados para configurar a rede. Então, por exemplo, uma câmera de vigilância pode ter um IP e pode ter um endereço MAC. E eu posso configurar então isso na minha rede. E a impressora também tem, o telefone IP também tem, e assim por diante. Então eu posso ligar um monte de equipamento na minha rede, além dos computadores, é claro, que todos eles também têm. Agora veja, o endereço não é do computador, é do equipamento de rede. Então um notebook, por exemplo, tem um adaptador wireless e um adaptador Ethernet. Cada um deles tem um endereço MAC diferente. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem um termo novo aí que eu queria comentar aqui nesta aula de redes. IoT, ou Internet of Things. Internet das coisas. No inglês é horrível, né? Internet of Things. Aí é o seguinte, o termo IoT se refere à internet das coisas. Que troço é esse? Significa que a rede de computadores da sua casa, através de servidores que estão na internet e da sua estrutura na sua casa, podem se comunicar por meio da rede local. Ou seja, por sua vez, você pode ter então componentes ligados à sua rede local pela rede wireless ou pela rede de cabo, tanto faz, né, que se comunicam. Que tipo de equipamento? Qualquer um que tenha um endereço MAC e um protocolo IP, que ele possa, ou um adaptador de internet. Então, nós estamos falando de geladeiras, chuveiro, ar-condicionado, lâmpada, televisão, qualquer coisa que possa se comunicar por um sistema. Por isso que é coisa, né? Internet das coisas. Então, tudo isso pode ser controlado pela rede, até pela internet. Então, é uma tendência isso de você ter equipamentos na sua casa, equipamentos que tenham acesso à rede e que por meio desses servidores que já existem, por exemplo, a Google tem isso, a Amazon tem isso, né? E até outros equipamentos que você conecta na rede também, como a Alexa da Amazon, e aí você controla a sua casa, internet das coisas. Tudo isso só é possível graças à rede. Esta rede que é composta de vários personagens dentro do contexto, certo? Então, olha para onde chegamos, né? Há muita controvérsia em cima de internet das coisas, né? Tipo, mas se eu usar a Google para controlar minha casa, a Google vai invadir minha casa, vai ligar meu chuveiro. Pode até ser, mas será que eles vão, né? Vai ter um cara lá que fica, que legal, vamos ligar o chuveiro, vamos queimar ele, vamos esquentar. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas de qualquer forma, ninguém é obrigado a entrar nesse mundo da internet das coisas. Mas que é legal, né? É uma ideia legal, porque você poderia ter uma intranet das coisas, que daí você não conecta na internet de fora, mas como é que você vai chegar de outro lugar, de outra parte da sua cidade e ligar uma lâmpada na sua casa? Somente por meio da internet, né? Por meio de algum tipo de comunicação desse tipo, né? Então fica a dica e fica o assunto interessante se você quiser pesquisar mais. Bom, esta aula sobre redes está chegando ao final. Nesta aula conhecemos um pouco dos equipamentos e termos associados aos conceitos de redes de computadores. O que mais?
uma área muito ampla. Falamos só um pouquinho sobre isso, mas está muito presente nas nossas vidas, seja no trabalho ou na nossa casa. Tá? Qualquer lugar que você for trabalhar aí, vai ter talvez um computador lá, acessando uma rede, com login, senha e um monte de coisa. Então, esse assunto é muito importante, certo? E eu espero ver você numa próxima oportunidade. Espero que tenha gostado desta aula, que tenha sido útil e interessante. Beleza? Terminamos por aqui. Valeu, muito obrigado, até a próxima.